Fala galera do canal Chocovoc, pra quem não me conhece, meu nome é Michele e nesse canal você vê eu fazendo meus brigadeiros e vendendo na rua. Hoje nesse vídeo eu vou te mostrar eu fazendo o meu brigadeiro gourmet tradicional de chocolate. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e vamos lá! Para fazer meu brigadeiro, eu utilizo 2 caixas de creme de leite Italac, que dá 400 gramas. Isso tudo eu vou colocando os ingredientes, pessoal, com o forno desligado. Logo após, eu coloco 4 colheres de sopa de chocolate em pó, 50%, que dá 60 gramas. Isso, 60 gramas de chocolate em pó 50%. Eu depois mexo bastante para ficar bem homogênea essa misturinha e não empolotar o meu brigadeiro. Pro chocolate dissolver bastante, só o creme de leite e o chocolate. Mexo até ficar um creme homogêneo. Logo após, quando eu vejo que deu cor e dissolveu bastante, daí eu acrescento o leite condensado, que são 2 caixinhas também, e da Italac, que são 790 gramas. Misturo também, ainda com o forno desligado, só para lembrar. Tem o pulo do gato, que eu não sei se vocês fazem dessa forma, mas eu vi uma receita, testei e eu gostei bastante, que é colocar o chocolate fracionado, a cobertura de chocolate. No meu caso, eu coloco a cobertura de chocolate meio amargo em gotas, apenas 100 gramas. Daí eu já ligo o forno, eu ligo no calor extra. O meu forno é de indução e a minha panela também é própria para isso, mas vocês conseguem fazer com forno elétrico e com uma panela. Tendo panela, vocês conseguem fazer o brigadeiro, mas é muito melhor uma panela antiaderente ou uma panela grossa, né, para não agarrar tão rápido o brigadeiro no fundo. A minha panela, ela não gruda nas laterais. Mesmo assim, eu mexo no fundo e mexo nas laterais também, porque já é costume. Aí ele já começou a levantar fervura e eu continuo mexendo, não paro, e eu vou oscilando a temperatura. Eu iniciei com 200 graus e fico oscilando depois entre 160, 180, 160, 180. Depois abaixo e fico oscilando 160, 140. E assim sucessivamente. Quando eu vejo que tá uma consistência bem boa, eu já vou para 120. Vou descer mais um pouquinho e fico no 120. Ele continua fervendo, levantando a fervura, e eu continuo mexendo bem todos os cantos, o meio. E daí, quando tá bem grosso mesmo, ainda não tá no ponto, mas já tá um ponto de... Se você quiser rechear um bolo, botar assim, cobertura de bolo, né? Ele já tá um ponto para isso. Então, eu fico oscilando na temperatura de 100 graus e 120. 120, quando eu ponho, ele levanta aquela fervura. Mexo bem rápido para não grudar, porque se não tomar cuidado, ele vai grudar. Mexo bem rápido, como vocês podem estar vendo. Tiro todo o cantinho, por mais que a minha panela não gruda no cantinho. Mas já é prática que eu comecei com outra panela, então grudava nos cantinhos. Eu comecei com a panela antiaderente mesmo. Então essa daí, ela não gruda na lateral, só no meio mesmo. Então eu mexo bem rápido para ela não grudar. E vocês podem ver que a gente já consegue ver
o fundinho da panela quando eu mexo, puxo o brigadeiro e já dá pra ver o fundo da panela. Isso não é o ponto ainda, mas estamos chegando lá. O braço dói, existe bastante, não força, mas bastante técnica mesmo, pelo fato de você ir e voltar com a colher. Mas não precisa nem força, mas o braço dói, é cansativo, não vou mentir. Então, mexe bastante. Nisso já se passaram 28 minutos. E a consistência já estava assim. Continuo mexendo, mesmo não agarrando mais no fundo da panela. E aí, eu puxo o ponto Moisés, que vocês vão ver, para ver se meu brigadeiro vai juntar. Eu já desliguei o meu forno, porque eu vi que eu cheguei no meu ponto de brigadeiro, mas eu continuei mexendo para dar brilho. Puxo o ponto Moisés, é o que eu tinha falado, e o meu brigadeiro não volta, ou volta o finalzinho bem devagarzinho. E ele cai em blocos. Ele não junta o que cai no de baixo. Esse é o ponto ideal do brigadeiro para enrolar. Vocês conseguiram perceber? Eu coloco meu brigadeiro no plástico filme, quente mesmo, sai direto da panela pro plástico, enrolo e deixo ele descansando. Eu deixei ele descansando a noite toda e pela manhã, já no dia seguinte, eu peguei o brigadeiro para enrolar e mostrar para vocês como eu faço. Essa é a gramatura dele, ele deu 982 gramas, quase 1 quilo de brigadeiro, com apenas 2 caixinhas de creme de leite e 2 caixinhas de leite condensado. E vou mostrar para vocês a consistência dele. Vocês podem perceber, ele não grudou no plástico filme. Não tem nada grudado. Esse é o ponto ideal, esse é o ponto certo. Olha a cremosidade desse brigadeiro. Eu mexendo para vocês, para ativar a gordura dele também, porque isso é importante na hora de enrolar, na hora de passar ele no granulado. Olha que brigadeiro perfeito, maravilhoso, brilhoso. Fica muito lindo e gostoso. Olha, gente, como meu brigadeiro ficou bem cremoso, muito cremoso mesmo. Mostrar para vocês agora eu enrolando, como eu falei no último vídeo. Se você não assistiu, dá um clique lá depois. E como eu mostrei lá, o meu brigadeiro tem 25 gramas, só a massa. Depois com o granulado, ele aumenta a gramatura dele. Como vocês vão acompanhar aí, eu vou mostrar tudo direitinho para vocês. Os 25 gramas, vou pesar, vou passar no granulado. Ó, 25 gramas, tá? Só da massa, só da massa. Vou passar nos confeites. Eu utilizo 4 tipos de granulado. O granulado tradicional mesmo, que eu uso, tradicional, mas é o crocante que eu uso, da Mavalério. Esse que eu tô passando é o granulê, chocolate meio amargo, da Melk. Ele é uma delícia, desmancha na boca. Você, quando come o brigadeiro, parece que tá comendo uma barra de chocolate meio amargo. Os outros 2 que eu uso é o Flocos, chocolate macio, da Mavalério também, e o miçanga crocante, da Mavalério. Ele é bem pequenininho e fica bem crocante na boca. Como eu falei no último vídeo, eu utilizo esse boleador chocalho, que facilita muito, me ajuda bastante. Vocês vão perceber que realmente os brigadeiros saem redondinhos.
muito fácil utilizar. Como eu falei, não é dessa forma que é utilizado, mas eu preferi dessa forma. E me ajuda bastante, galera, bastante mesmo. Ele é simples de utilizar. Ele tem uma travinha ali. Eu prendo, faço o chocalho pra frente e pra trás. Vejo se as bolinhas estão certinhas, porque às vezes fica um pouquinho uma compridinha mais que a outra, até ficar tudo redondinho. E aí estão prontos os meus brigadeiros. Vou utilizar agora as embalagens que eu uso, né, para poder estar colocando os brigadeiros. Vou estar mostrando aí para vocês. Essa é a forminha número 5, galera. Eu uso as forminhas número 5, tá? Coloco meus brigadeiros, fica algo mais apresentável do que aquelas forminhas maiores do que os brigadeiros. Então, o meu brigadeiro fica a metade para cima à mostra, então ele fica bem visível, as pessoas conseguem ver bem. E agora eu vou estar mostrando aí para vocês a gramatura final dele, já boleado. Vocês vão perceber que estão um pouquinho diferentes, pouca coisa, porque os granulados são diferentes. Esse daí foi boleado no granulado miçanga e teve 30 gramas. Esse aí boleado no flocos macio, 32 gramas. A diferença são pouquíssimas. Agora eu vou estar mostrando aí para vocês o granulado tradicional crocante, tá? Esse daí foi um pouquinho menos, deu 29, mas já o outro deu 30. Então, talvez não grudou bastante ou algo do tipo assim, tá bom? E o da Melk, ele teve 31 gramas, tá bom, galera? Preferi mostrar isso pra vocês terem a noção de como fica ele já boleado também, tá bom? Agora eu vou dar uma arrumadinha aí pra vocês, só pra visualizar melhor como os brigadeiros ficaram bem redondinhos. E pra mostrar também que os granulados dão diferença no brigadeiro. Dão muita diferença, vocês conseguem visualizar. Tem uns que fica mais bonito, tem outros que fica mais ou menos. Eu gosto bastante do granulado Melk, ele dá um tchan a mais no brigadeiro. E pra mim esse é o melhor. Depois o brigadeiro tradicional, né, gente? O compridinho. Agora eu vou estar mostrando pra vocês as embalagens que eu coloco os meus brigadeiros. Aí nessa forminha quadrada já está minhas pétalas. Eu utilizo as pétalas no tamanho M, tá bom? E já deixo, quando eu vou produzir, eu já deixo as embalagens todas separadas assim, já com as pétalas dentro. Aí eu fico modificando as cores, dou uma intercalada, boto duas de cada uma, boto uma cor só, tá bom? Essa embalagem é a embalagem quadrada da Galvanotec, é a G650, tá bom, galera? Eu gosto dela porque ela não tem nada assim em cima e dá pra ver quando fecha, dá pra ver os brigadeiros melhores, entendeu? E fica assim, essa lindeza, galera. Muito mimosinho, bonito. Olha, como eu falei pra vocês, não fica nada atrapalhando pra enxergar os brigadeiros melhor. E uso essa embalagem que se chama blister. Eu utilizo esse pro brigadeiro não ficar solto ou ficar pegando poeira na rua, por mais que eu tenho o meu acrílico, né, aquela bandeja, mas toda hora abrindo e acaba pegando poeira, então prefiro colocar os meus brigadeiros individuais nesse blister. E é assim, galera, que fica os meus brigadeiros nas embalagens. É assim a massa do meu brigadeiro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos e até a próxima, tá bom? Fiquem com Deus. I bet you found a way to hurt me. You wanna run you.